Bem, vamos à leitura, conforme eu prometi, que começou meu dog. A leitura que eu comecei, eu sempre faço a leitura da palavra de Deus, e eu já estou bem lá na frente, né? Mas para recomeçar para gravar, em primeiro lugar, boa tarde, né, gente? Eu vou estar lendo para vocês o livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 até o capítulo 24, que diz assim, ó. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais que Jeová Deus tinha feito. Assim ele disse à mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Bem, eu vou falando e vou explicando. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, Deus criou aquele paraíso, colocou o primeiro casal humano, que foi Adão e Eva, e essa serpente. Quem era essa serpente? Ali tinha vários animais, mas quem estava por trás da serpente? Essa serpente era o próprio Satanás, que é o opositor de nosso Deus Jeová, né? Então, era igual um boneco, né? Através de um ventríloco, atrás daquela serpente, o opositor do nosso Deus falou com Eva no jardim. Aí ela disse assim, foi assim mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Ela levantou. O opositor, não gosto de falar nem o nome, ele levantou uma questão ali, né? Uma dúvida para Eva, né? Porque Eva tinha tudo, Adão e Eva no paraíso, né? Aí a Eva respondeu, né? A serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto que está lá no meio do jardim, Deus disse: não coma dele, não, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Deus disse para Adão e Eva que não era para comer. Olha que a serpente que diz para Eva. Olha aqui, ó, o 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comeres dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Vocês viram aqui que Deus falou para Adão e Eva não comer, mas a serpente falou que podia comer. Aí a serpente falou: vocês serão como Deus, vocês vão saber de tudo, né? Que nós seríamos como Deus. Imagina, nós não somos como Deus, né? Aí a serpente falou assim, a serpente, que é o opositor, que é o diabo, falou assim: pode comer, vocês não morrerão. E quem que fez morrer? Quem que causa a morte? Quem causa a morte é o diabo, né? Porque ele que levantou essa questão. É por isso que a humanidade morre. A humanidade morre por causa da desobediência. Assim a mulher viu que a árvore era boa para alimento e era desejável aos seus olhos. Sim, a árvore era agradável de comer. Então ela pegou o seu fruto e começou a comê-la. Depois ela também pegou do fruto e deu ao seu marido quando ele estava com ela, e ela começou a comê-lo. Aliás, ele também começou a comê-lo. Então os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estava nus. Eles eram inocentes nesse paraíso, tá vendo? Olha. Por isso, eles costuravam folhas de figueira para colocar na sua nudez. Aí eles perceberam que estava nus ali no jardim, né?
Aí ali ele descobriu, né, que estava nus. Mais tarde eles ouviram a voz de Jeová Deus, que estava andando pelo jardim, por volta da meia hora em que a brisa soprava, e o homem e sua esposa se esconderam da face de Jeová Deus. Diz assim, ó, entre a árvore do jardim. E Jeová Deus chamava o homem e lhe disse, aonde você está? Por fim, ele respondeu, Adão, né? Respondeu, ouvi a tua voz no jardim, mas eu fiquei com medo porque eu estava nu, por isso me escondi. Olha que Jeová respondeu. Com isso ele perguntou, quem lhes disse que você estava nu? Por acaso você comeu a árvore de que lhe ordenei que não comesse? O homem disse, a mulher que lhe deste. Aí, olha, um culpa o outro, ó. Sendo que Adão, ele foi avisado. Ele disse, o homem disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, foi ela que me deu do fruto da árvore. Por isso eu comi. Ele foi avisado primeiro, então ele não assumiu a culpa também, né? Porque ele podia, ou não sei, talvez ele ficou com medo de perder a mulher, né? Olha que confusão que deu na humanidade. Aí a mulher, aí continuando no 13, fala, Jeová disse, então a mulher, o que você fez? A mulher respondeu, a serpente que me enganou, por isso eu comi. Ninguém enganou eles, porque Jeová avisou para Adão, depois Adão avisou para sua mulher. Aí Adão culpou a mulher, depois a mulher culpou a serpente. Então ele fez, o pecado dele foi liberado. Eles sabiam, ele estava pecando sabendo. Então Jeová disse à serpente, por ter feito isso, você é maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens sobre o seu ventre. Você rastejará e comerá por todos os dias da sua vida. Aí Deus, ali, ele falou dessa profecia que no próximo vídeo eu vou explicar. Aí Deus fez essa profecia. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Ele esmagará a tua cabeça e você ferirá o teu calcanhar dele. E a mulher, ele disse, aumentarei muito as dores de sua gravidez em dores. Você dará à luz filhos e terá desejo ardente de estar com teu marido, e ele te dominará. E Adão, ele disse, visto que você escutou a voz da sua esposa e comeu da árvore a respeito da qual lhe dei a ordem, não coma dela. Maldito é o solo, por tua causa. Em dor você comerá dos produtos dela todos os dias, aqui é onde que eu marco, né, da tua vida. Aí Jeová disse, ele produzirá para você espinhos e abrolhos, os espinhos que tem na terra. E você terá de comer a vegetação do campo. Do suor do teu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Não é assim que acontece? A pessoa era para ficar naquele paraíso, nunca envelhecer e viver para sempre.
a ordem de Deus, mas por causa da desobediência, foi escutar Satanás. É por isso que envelhecemos e morremos. Por isso, com o tempo, nós vamos envelhecendo até ficar bem velho e não aguentar. Aí a gente volta ao pó. Depois disso, o 20 diz, Adão chamou a sua esposa de Eva, porque ela se tornaria a mãe de todos os viventes, porque nós somos prole e filhos de Adão e Eva. O 21 diz, e Jeová Deus fez vestes compridas de pele para Adão e para sua esposa, a fim de vesti-los. Jeová disse então, o homem se tornou como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Agora, para que ele não estenda a mão e pegue também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. O que é esse fruto da árvore da vida e viva para sempre? Lá no meio do jardim tinha uma fruta que, se você comer, você ia viver para sempre. Com isso, Jeová Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de que tinha tirado. Assim ele expulsou o homem e colocou ao leste do jardim do Éden, e ele pôs 2 querubins, que foi 2 anjos, e pôs esses querubins com uma lâmina chamejante e uma espada que girava continuamente, guardando o caminho para a árvore da vida. Por que a árvore da vida? Porque se eles permanecessem ali no jardim, eles poderiam comer aquele fruto que estava no meio do jardim e viver, né? Mas a gente ia viver em sofrimento, porque eles desobedeceram. Então aqui mostra que Deus ele deu a vida, mas ele também ele deu uma ordem, não desobedeça, né? Não coma daquele fruto. Todas as árvores, você pode comer de todas as árvores, mas dessa árvore não coma, não coma. Mas esse opositor de Jeová, que é Satanás, o diabo, que depois eu vou falar mais sobre isso, né? Ele foi desobediente, ele desobedeceu a Deus, depois ele passou para Adão, Adão passou para Eva, e assim nós fomos condenados à morte e ao pecado, por causa de uma só desobediência de um só homem, resultou no pecado de muitos, no pecado e a morte. Depois eu vou continuando a ler e vou explicando para vocês. E depois eu vou falar essa profecia aqui, ó, do verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o teu descendente dela. Ele esmagará a tua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. O próximo vídeo eu vou explicar essa profecia. Ok? Então, é isso que aconteceu. A morte foi o próprio Adão, foi o próprio Satanás que causou. Por isso que envelhecemos e morremos. Se você gosta da palavra de Deus, a palavra sagrada, né? Essa é a tradução tradução do Novo Mundo, né? Ela é bem fácil de entender, ela é revisada e corrigida. Eu coloquei uma capinha aqui nela, né? Porque eu leio a Bíblia todo dia e eu senti de passar para vocês também, sabe? A palavra de Deus. Porque é uma carta, como eu disse nos vídeos anteriores, é uma carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. Ele usou homens, sim, 40 homens, para escrever, mas o próprio Espírito Santo de Deus guiou esses homens a escrever. E tudo que está aqui está acontecendo. Então, eu gostaria que vocês se inscrevessem, curtissem e compartilhassem. E ative o sininho para que as pessoas possam também vir a ter o conhecimento exato da palavra de Deus através dos meus vídeos.
Eu agradeço de todo o meu coração. Que Deus abençoe. Já é tarde, já é 15 horas. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é terça-feira, né? E eu gostaria que você tirasse proveito da palavra de Deus, porque ele disse que essa palavra todos iam conhecer ele, né? Jeová é nosso Pai. Jesus também, ele é Deus, ele é filho de Jeová. Jeová enviou Jesus para a terra. Com o tempo eu vou explicando para vocês certinho. Mas eu gostaria que vocês assistissem até o fim e não pulassem. Quando tiver comerciais, que vocês não pulem, tá? Para vocês entenderem. É muito importante. Aqui é a palavra sagrada de Deus, que eu gostaria muito que vocês viessem ter o conhecimento e estuda, porque por meio dela Deus promete a vida eterna para nós. E com o tempo vocês vão descobrir que vão ter vida na terra, tem vida no céu e vai ter a verdadeira vida na terra. Então, desde já, eu agradeço a vocês, né? Essa é a Bíblia revisada e corrigida. Eu coloquei uns papéis aqui, né, para marcar. Então, beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Tchau. Olha.